Shabbat Shalom. Estamos iniciando esse Shabbat. É o 13º Shabbat juntos. A porção, a Parashá é Shemot. Estamos iniciando. E esse nome é Eis os Nomes. Essa Parashá vai de Êxodo 1 a 6:8. A Haftará Isaías 27:6 a 28:13. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 22:1 a 23:39. Nessa porção do Berit Hadashá, nós vamos encontrar Yeshua ensinando, mais uma vez, através de parábolas sobre o reino dos céus. Yeshua sempre falou em parábolas, né? Uma das razões é para publicar coisas ocultas desde a fundação do mundo, e outra razão é para que aqueles que não creiam não entendam. E essa porção do Berit Hadashá começa lá em Mateus 22, 1 a 2, e Yeshua falando do reino dos céus. Ele diz assim: então Yeshua tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Isso é muito bonito, muito tranquilo de entender. Se prestarmos atenção, nós vamos entender que este rei é o próprio Pai, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o seu filho, obviamente, é Yeshua, o Mashiach de Israel, o rei de Israel. E as bodas é o casamento de Yeshua com sua noiva. E a sua noiva são todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, composta de judeus e gentios, como está escrito em 2 Coríntios 11, versículo 2, que diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Mashiach, que é Yeshua. Porém, antes do rei celebrar a festa das bodas do filho, anunciada por Yeshua por meio desta parábola, terá um acontecimento extremamente importante para toda a criação. E nós vemos isso lá em Apocalipse 19:6. Isso vai acontecer antes das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:6, que diz assim: também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, antes das bodas do Cordeiro, Deus assume o poder e a autoridade na terra. E a partir deste acontecimento, que é a posse do Deus vivo sobre o reino de toda a terra, é anunciado logo depois as bodas do Cordeiro. Veja em Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Então Yeshua está falando sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, e muita gente pensa que o reino dos céus é no céu. Não é isso que a palavra quer dizer. A palavra quer dizer que o reino vem do céu sobre a face dessa terra. E terá um momento que Deus vai assumir a autoridade sobre todos os reinos da terra. E esse momento nós lemos agora em Apocalipse 19:6. E logo depois de Deus tomar todos os reinos, ele anuncia as bodas do Cordeiro. É para estas bodas que o apóstolo Paulo se mostrou zeloso com a noiva de Yeshua, como lemos
em 2 Coríntios 11:2. Posso até repetir para você. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Mashiach, para vos apresentar a ele como virgens puras. Olha aí, ó. Inclusive essas bodas, ou seja, este casamento é de fato um mistério entre a noiva, a igreja e seu novo Mashiach. Paulo fala isso aos Efésios 5, de 31 a 32. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Mashiach e a sua igreja. Então, a nossa união com Yeshua é semelhante à união do marido e da mulher, que se tornam uma só carne. Então, nós vamos tornar uma só carne, um só com o noivo Yeshua, e aonde ele estiver, nós também estaremos. Inclusive, o noivo Yeshua promete à sua noiva, a igreja, que lhe prepararia um lugar, uma morada permanente na casa de seu pai. Nós vamos morar na casa do pai, na casa do sogro. Amém? Olha que coisa interessante. Não sei se você já prestou atenção em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Está falando para a noiva, não fique com o coração turbado. Tem muita gente com coração turbado na igreja. Mas não pode, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, ou seja, no Pai. Crede também em mim. Olha, está falando para crer no Pai e crer nele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Yeshua, antes de partir, já promete uma morada permanente para a noiva. Então, ele já promete que a noiva terá um lugar na casa do Pai. A casa do Pai tem muitas moradas. Então, você pode ficar tranquilo, não vai faltar morada para você. Mas o cordeiro, o noivo, quando saiu da terra, é que nos prometeu isso, tem muito tempo. E essa morada permanente, ela é nos revelada com clareza lá em Apocalipse 21, de 2 a 3, porque já é depois que o Senhor assumiu o reino e já é depois das bodas do Cordeiro. Veja Apocalipse 21, de 2 a 3. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Cumprindo a promessa que Yeshua fez com a noiva, que nós habitaremos na casa do Pai, junto com ele. O interessante também é que aqui na realização das bodas, em Apocalipse, a noiva já está pronta, já está preparada. Inclusive, já lhe é permitido usar até suas vestes nupciais. Veja em Apocalipse 19, versículo 8. E lhe foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Mas, por enquanto, para compor e preparar o corpo da esposa, o rei já tem chamado a muitos. E alegremente manda chamá-los 2 vezes. Os convidados rejeitam esses chamados para as bodas. Veja o primeiro chamado, que é feito em Mateus 22, 3. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. O primeiro convite que é feito para as bodas, a pessoa rejeita por si mesmo. Olha que coisa! Ela mesmo diz:
eu não quero ir. Que coisa! É uma recusa pessoal. Eu não quero. E o segundo chamado do rei, com mais detalhes e insistência, está em Mateus 22:4. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados, tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Quem preparou foi ele. O interessante é que este chamado aos convidados já havia sido proclamado com detalhe lá em Provérbios. Olha que coisa, Provérbios 9, de 2 a 5. Já imolou as suas vítimas, são os animais, misturou seu vinho e preparou sua mesa. Já enviou as suas criadas a clamar sobre as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho, que tenho eu misturado. Mas as respostas aos chamados do rei, aos já convidados, não foi muito agradável. Foi até mal educado. Veja em Mateus 22, de 5 a 6. Mas eles não fizeram caso, e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Além de rejeitarem o convite do rei, eles uns se viraram e deram mais importância aos seus afazeres, mais importância às suas coisas na terra, aos seus negócios. Tem muita gente que ouve a palavra, mas os negócios do mundo, as coisas do mundo as sufocam, então rejeitam o convite. E outros fizeram até pior, pegaram os servos do rei, ultrajaram eles e o mataram. Olha aí, Esta resposta negativa ao chamado dos já convidados provocou a ira e cólera do rei. Provocou. Pois muitos mataram seus servos. Ele manda então, sabe o que? Destruir as cidades. Veja em Mateus 22, 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, ficou irado, enviando os seus exércitos, destruindo aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Se você é um leitor assíduo da Bíblia, você sabe que este rei é Deus, e a cólera dele virá, porque a Bíblia diz que existe uma expectação de juízo de Deus sobre a terra, e aqueles que não aceitaram o convite serão ajuizados. É por isso que ele destrói os homicidas e incendeia a sua cidade. Nada mais é que o Apocalipse que virá, que é a ira de Deus sobre todo aquele que rejeitou o chamado e o convite do rei. E essa resposta do rei à rejeição do seu chamado aos já convidados foi profetizado em Daniel de 9 a 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Tem muita gente com esperança de que o governo humano há de mudar alguma coisa. Não vai, não importa em que país, não importa em que cidade, governo humano não mudará isso. Deus controla todas as coisas. Nós estamos no período em que Deus mandou convidar as pessoas para participarem das bodas.
E aqueles que rejeitam, aqueles que ultrajam os servos dele, serão destruídos e ajuizados. E nós sabemos disso. Apocalipse está aí para isso. Tem gente que tem medo até de ler. E esta resposta provoca essa ira. E isso, em parte, já aconteceu. Todos nós sabemos que os já convidados e primeiramente chamado é a nação de Israel. Porque Yeshua falou, eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Então os primeiros convidados é o quê? Israel. Veja o que Yeshua fala em Mateus 15, 24. E ele respondendo diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejamos também o que Yeshua fala para os 12 apóstolos, lá em Mateus 10, 1 a 7. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Cefas, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, Yohanan, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Matitiarco, o publicano, Tiago, Jacó, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Yeshua e ordenou-lhes, dizendo, não irei aos gentios, nem entrarei em cidade de samaritanos, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. É o primeiro convite. O primeiro convite é feito a Israel. É por esta razão que Paulo e Barnabé, na sinagoga de Antioquia, da Psídia, falam uma coisa interessante em Atos 13, de 44 a 46. No Shabat seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era mister que vós, judeus, se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitai e não vos julgai digno da vida eterna, eis que nós viramos para os gentios. Primeiro convite é Israel. Israel matou profetas, não é verdade? Israel rejeitou Mashiach. Então agora o convite vai ser feito aos valados, doentes, miseráveis, são os gentios que ele está falando. Então o rei manda convidar todos os homens que seus servos encontrarem. Agora não é só mais judeus, é todo judeu inclusive. Mateus 22, de 9 a 10. E depois as encruzilhadas dos caminhos. Por que encruzilhada dos caminhos? Por que não aos caminhos? Hein? Porque só existe um caminho. Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles foram buscar nas encruzilhadas dos caminhos, muitos caminhos que se cruzam, para chamá-los para o quê? O verdadeiro caminho. Viu, verdadeiro? E chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Olha que coisa. Maus e bons. Se você entrar na igreja, tem maus e bons. Por isso que às vezes você fica espantado com algumas coisas que acontecem. Porque dentro da igreja tem maus e bons. Porque foi convidado todo tipo de homem. E a sala nupcial ficou o quê? Cheia de convivas. A sala de núpcia ficou cheia, só que de maus e bons.
muitas das parábolas que Yeshua falou sobre o reino dos céus nos mostra este momento em que o rei manda convidar todo tipo de homem na terra, que seja judeu ou gentio, para formar o corpo da esposa. Veja a parábola das 10 virgens, em Mateus 25:2. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Não é à toa que é 10, né, meu irmão? Não é à toa. Se você for na profecia de Daniel, da estátua de Nabucodonosor, os 10 representam o quê? Os 10 dedos do pé. Todas as nações da terra. Então essas 10 aqui representam todos os que estão convidados. Todos os que estão na igreja de Mashiach. Maus e bons. Deu para entender? Todos. Por isso que fica cheio. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Lâmpada aqui representa o Espírito de Deus. A lâmpada, na realidade, representa o ser humano, não é? Ela que contém o quê? O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus acende um fogo que queima o coração do homem, para juízo, que queima o pecado. Então, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Maus e bons. Insensatas são os maus, prudentes são os bons. Temos entre as virgens 5 prudentes e 5 sensatas. Veja também em Mateus 13:47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanhou toda espécie de peixe. Toda espécie de peixe. O rei mandou convidar todo mundo nas encruzilhadas, todo tipo de homem. Apanhou toda espécie de peixe, bons e ruins. Veja a parábola do trigo e do joio, em Mateus 13:24, versículo 29. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, por que os homens estão dormindo? Hein? Por que o inimigo só veio quando o homem dormia? É aquela história de Yeshua: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Você não se apercebe da ação do inimigo na sua vida. Você acha que é normal. Então é quando ele dorme, Os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no seu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranquei com ele também o trigo. O trigo é o bom, o joio é o mau, o peixe ruim e o peixe bom. Há as noivas prudentes e as imprudentes, é tudo a mesma coisa. Aqui mostra que foi plantado entre trigo e joio. O reino dos céus já chegou, está entre nós. Veja em Mateus 4,17. Desde então começou Yeshua a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus já está em nossos corações. Nós estamos vivendo na terra este momento em que o rei mandou convidar todos para as bodas. Porém, é um convite geral, e encontramos entre os convidados virgens sensatas, peixe bom e peixe ruim, e joio em meio ao trigo. Pois está sendo reunido todos os que encontraram maus e bons. Porém, é necessário que a noiva seja pura. Então é óbvio que ela será limpa até o dia das bodas. Vai tirar os maus, vai tirar as insensatas. Você vai notar que todas as parábolas é separado o joio do trigo, o mal do bom, o peixe ruim do peixe bom. Você vai perceber sempre isso. As insensatas
perdão, as noivas insensatas das noivas prudentes. Tem um dia que o quê? É separado. E a separação é feita nas bodas. Então será tirado os maus de entre os bons. Veja em Mateus 22, de 11 a 14. Mas entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava o quê? Veste nupcial. Esse é a noiva imprudente, esse é o peixe ruim, este é o joio, este é o mal. Deu para entender? Este homem aqui. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele emudeceu. Ele não tinha nem o que? Deus mandou convidar todo mundo. Mas lá na hora, ele vê um que não tem veste festiva. Esse é a noiva imprudente. Esse é o peixe ruim. Este é o joio. Este é o mal. Amém? E ele precisa ser o quê? Retirado do meio das noivas prudentes, do peixe bom, do homem bom e daqueles que aceitaram o convite com sinceridade. Precisa ser separado. Amém? Então o rei disse aos servos: atai-o de pés e mão e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e o ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, tem os chamados, são todos, mas escolhidos são a noiva prudente, o peixe bom, o homem bom, o trigo. Esses são os chamados. Então, às vezes, esses são escolhidos. Às vezes você foi chamado, você foi convidado, mas você não será escolhido. Amém? E isso é perigoso. Quando eu estava lendo essa palavra, eu fiquei extremamente preocupado, porque as igrejas estão cheias, mas é para tirar o joio do meio de nós? Não. Tem um dia específico para isso. Quer uma pista? Yeshua andou, a vida de Yeshua é uma parábola do reino dos céus. Yeshua andou com 12 discípulos. Ele sabia que Judas Iscariote iria traí-lo. Quando a palavra diz que ele deu autoridade para expulsar demônio, até Judas Iscariote recebeu essa autoridade. Judas Iscariote viu as maravilhas que Yeshua fez, viu Yeshua andar sobre as águas, viu Yeshua curar cego, viu Yeshua limpar leproso, viu Yeshua ressuscitar os mortos, viu aquela mulher tocando na veste de Yeshua. Ele andava com Yeshua, aonde Yeshua ia, ele também ia. Mas Deus mandou ele escolher os bons e os maus, qualquer um, e ele escolheu. Agora, que dia foi que o Judas foi separado de Yeshua? Dos bons. Pessa. Por isso que o diabo tirou o Pessa do meio da igreja. Porque é no Pessa que as bodas do Cordeiro, aonde o mal, o peixe ruim, as virgens imprudentes, não é? O homem sem roupa festiva é tirado do meio de nós. É o Pessa. Por isso que é importante nós compreendermos o Pessa. E olha aqui, serão tiradas as virgens insensatas do meio das virgens prudentes, em Mateus 25, de 6, 12. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Está vendo aí, ó?
E fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Que é a mesma coisa que ele fala para aqueles que dizem no último dia que ele está separando bode de ovelha. Senhor, profetizamos em teu nome. Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Afastai-vos de mim, ó praticante da iniquidade. Não vos conheço. Então nós entendemos duas coisas. As virgens imprudentes, os peixes ruins, o homem sem veste festiva, é como Judas. Viu as maravilhas de Deus, recebeu a autoridade de Deus por meio de Yeshua, mas de fato não creu. E você nota que as virgens imprudentes têm azeite? Só que o azeite está extinguindo, e a palavra de Deus diz o quê? Não extingai o Espírito em vós. Então, nós somos considerados ruim, virgem imprudente, homem sem veste festiva, peixe ruim, se nós, de fato, não cremos em Yeshua, como dizem as Escrituras, e se deixarmos o Espírito extinguir em nós. Olha como isso é sério. Você percebeu como isso é sério? Você percebeu que eu posso receber o Espírito, mas posso não crer de fato em Yeshua, como dizem as Escrituras? Hein? Olha que coisa séria. Sim. As virgens. Por quê? Você recebe o Espírito, o tempo passa e você começa a dizer o quê? Hein? Caramba, está demorando tanto. É isso que a palavra fala. Pedro fala sobre isso. Poxa, eu acho que não é bem assim não. Pois é. Quanto tempo eu escutei isso? Não muda, não passa, não acontece. Aí a igreja começa a arrumar coisa para fazer, coisa para ocupar. E aí começa a esfriar, extingue o Espírito, e muitos passam a não crer que Yeshua é o Mashiach. É isso que está acontecendo? Está acontecendo, é apostasia. Receberam o Espírito? Sim. As virgens imprudentes tinham Espírito? Tinha, tanto é que elas tinham a lamparina, que elas estavam acesas, mas estavam estavam perdendo o quê? A fé. Extinguindo o Espírito. Muitas vezes com conceitos intelectuais, muitas vezes com filosofias. Isso é a roupa festiva, porque a roupa que a noiva veste são as obras justas dos santos. E aí eu começo a deixar a filosofia humana entrar, conceito humano entrar, aí eu começo a não estar com roupa, o quê? Festiva. Tá vendo? E aí comecei, como Paulo fala, no Espírito e termino na carne, condenado. Não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que lutar contra essas coisas. Nós temos que, pessoalmente, olhar para dentro do nosso coração e averiguar o que a gente pensa e o que a gente sente. Muitas das vezes, você já viu maravilha, mas você vai notar uma coisa, gente, que é impressionante, sabia? Já meditei muito sobre isso. Deus abriu um mar vermelho, uma coisa fora do comum. Mas Israel, vendo todo aquele milagre, no final não creu. Nós nunca vimos um homem andar sobre as águas. Yeshua andou sobre as águas e o Salmo fala isso. Mas isso não fez Judas ficar maravilhado, não. Esse é o Filho de Deus. Sei lá o que Judas pensou. Tanto é que Judas traiu ele. O que
Judas tinha no coração? Muitos de nós, vendo essas maravilhas, já logo se prostraria diante dele. E Judas viu, gente. Israel viu, aquela geração viu. Parece que isso é uma pré-figuração de tudo que iria acontecer. Olha aí, se você olhar uma geração de Israel como um só homem, parece Judas. Parece ou não parece? Parece. Viu maravilhas, mas no fim, não creu. Às vezes a gente busca cura, a gente busca porta de emprego aberta, mas isso não lhe aumenta a fé. Ao engano, as pessoas pensam que a fé é aumentada à medida que eu vejo o milagre. Não é. Não é. A fé vem de ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não adianta filosofia, não adianta conceito humano, não adianta nada disso. Tem que ser a palavra pura. Porque aí ela entra no teu coração, aí ela muda o teu coração, muda o teu ser, porque a palavra de Deus é mais cortante que espada de 2 gumes e penetra onde o homem não consegue penetrar, que é a divisão da alma e do espírito. Nenhum estudo humano chega lá. Só a palavra de Deus. Muitos ficam andando atrás de profecia e de milagre. Não é que a gente não queira, a gente quer, mas isso não vai aumentar a sua fé. O que vai aumentar a sua fé e fazer você permanecer, fazer você não ser virgem tola, não ser um homem sem veste festiva, não ser peixe ruim, não ser convidado mal, não ser joio, vai ser se você ouvir a palavra, guardar no teu coração e estabelecer o mandamento de Deus, aí tua fé cresce, aí tua fé é edificada. Por isso que os discípulos falaram com Yeshua, aumenta-nos a fé. Yeshua não respondeu nada. Ele falou, se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis este monte, erga-te e lança-te no mar, e assim no será. Ó. Por que ele não falou, não, vou aumentar só 5 graus a sua fé? Por que ele não falou isso? Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitos não querem, muitos querem os livros humanos, mas não querem a Bíblia. Muitos querem conhecer a Bíblia por meio de livros humanos. Não vai dar certo. Não vai. Você só vai ter fé com a pureza da palavra de Deus. Não tem jeito. Será tirado também o peixe ruim do meio dos peixes bons. Veja em Mateus 13, 47 a 50. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanhou toda espécie de peixe. Olha, o convite é feito a todo mundo. E quando cheia, puxaram-no para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos. Os ruins, porém, lançaram fora. Olha aí. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então você vai notar essa dualidade sempre no reino de Deus. Que Deus fez um chamado geral. Só que vem bons e maus, justos e injustos, noivas prudentes e noivas imprudentes, peixe ruim, peixe bom, trigo e joio. Agora, é necessário separar. E onde separa? Nas bodas, ou seja, no Pessa. Ou seja, o Pessa é as bodas do Cordeiro. Será também tirado o joio do meio do trigo. Veja em Mateus 13, 24 a 30. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois os servos do proprietário disseram, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio?
Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, diz: não, para que o colher o joio, não arranquei com ele também o trigo. Olha como Deus é justo. Ele não arranca o ímpio junto com o justo. Amém? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Mas primeiro quem é tirado? O joio. O que representa isso? Quando você corta o joio, ele é tirado de onde? Da terra. Vai morrer muito ímpio no juízo de Deus. Amém? Muito. Vai morrer. Depois ele recolhe, a foice é o juízo, meu irmão. Você vai ver em Apocalipse que Deus manda seus anjos e ele vai ceifar. Os ceifeiros são os anjos. Vai tirar da terra o joio primeiro. Por isso que o Apocalipse vem e vem juízo. No final do Apocalipse acontece o quê? O arrebatamento, ou seja, pega o trigo e põe no meu celeiro. Eu vou entender, gente, como é bonitinho. O interessante é que a pergunta que Yeshua fez a eles é a pergunta que quero fazer a vocês também, lá em Mateus 13:51. Entendeste todas essas coisas? Vocês entenderam, gente? É necessário entender, porque isso aqui é uma revelação do que está acontecendo conosco. Ou nós seremos peixe ruim, ou seremos peixe bom. Ou seremos noiva prudente, ou seremos noivas imprudentes. Ou seremos aquele homem sem roupa festiva, como foi Judas, ou seremos um dos 11 discípulos. Deu para entender, gente? Seremos o peixe bom ou peixe ruim. Ou finalmente, seremos trigo ou seremos joio. Isso depende de você. Isso não depende de Deus. Depende de Deus a morte do Cordeiro, depende de Deus o envio da palavra, depende de Deus a preparação das bodas, depende de Deus o convite. A aceitação e o estado em quem você aceita depende de você. É responsabilidade sua. Deu para entender? Essa é a pergunta que eu quero fazer, porque eu quero que vocês compreendam. Entendeste todas essas coisas, todas essas parábolas? Fala de uma coisa só. Yeshua usou várias situações do cotidiano do ser humano para que ele compreendesse como é o reino dos céus. Para que você compreenda o que está acontecendo hoje. Você foi chamado. Mas será que você será escolhido? Não é Deus que vai falar: eu te escolho, eu te escolho, eu te escolho. É Deus que chama todo mundo. Mas escolhidos são os justos. Escolhidos são os peixes bons. Escolhido é o trigo. E será que nós somos trigo? A Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Pedro chegou a ser joio, porque rejeitou Yeshua, mas ele se arrependeu e voltou a ser trigo, voltou a ser peixe bom. Quase que ele é contado como peixe ruim, mas ele foi contado como peixe bom. Agora Judas, o que ele fez? Se matou. A Bíblia diz: enquanto a vida há, ele tirou a própria vida. Então, para ele morreu o quê? Peixe ruim. Não se permitiu tornar-se trigo, peixe bom, noiva prudente. Ele não fez isso. Trigo, ele continuou um joio. E assim perdeu
a salvação. Então, meu irmão, isso é extremamente importante que as pessoas entendam, e me parece que isso não é muito falado, mas eu preciso compreender isso, eu preciso vasculhar isso, eu preciso olhar para isso com muita atenção, para que eu possa perceber em mim trigo ou joio. É perceptível. Tem pessoa que não crê. Tem pessoas dentro da igreja que estão atrás do poder, da cura, do emprego, do carro novo, e para ela basta isso. É joio. Será retirado. Tem um momento que será retirado. Por isso que peça é importante. Você vai notar que Yeshua andou todo o seu ministério junto com Judas. E você notou algum tratamento diferente de Yeshua entre os discípulos? O que ele deu para Pedro, para João, ele deu para Judas. Quando Yeshua chamou os discípulos e os imbuiu de autoridade, Judas estava no meio. Você acha que Judas expulsou demônio? Sim. Ele estava no barco quando Yeshua andou. Ele estava no barco quando Yeshua andou sobre as águas. Você acha que ele não viu quando Yeshua falou para a tempestade: aquieta-te? Que eles disseram: quem é este que até a tempestade lhe obedece? Ele viu. Será que foi um deles que falou isso? Quem é este homem que até as tempestades lhe obedece? E ele permaneceu joio. A gente tem que meditar na nossa vida. A noiva do Cordeiro será purificada. Não depende de mim nem de você. Ela vai ser purificada, limpa, e vai ser preparada por Deus para atingir o estado de noiva pura, como está escrito novamente em 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Machia, para vos apresentar a ele como virgem pura. A igreja vai chegar a estado de virgem pura. Não depende de você, não depende de mim. É Deus que vai fazer. É zelo de Deus. Paulo falou: eu tenho zelo de Deus. É Deus que está fazendo. Rafael, mas eu não estou enxergando. Olha, meu irmão, nunca mais fale isso. O que Deus faz, nem tudo Ele te mostra. Mas você vai ver que muitos já tentaram destruir a igreja e a igreja continua. É ou não é? Pois é. Então, assim como Ele sustenta a igreja, Ele vai purificar essa igreja a estado de noiva pura. Muitos vão perecer, você pode ter certeza disso. Para que nós possamos chegar ao estado de noiva preparada neste grande dia, como está escrito em Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemos e exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se preparou. A noiva estará preparada, sim, em nome de Yeshua. Shabbat Shalom.